Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O cachorro no cemitério. Olá, Luciano e amigos. Eu gostaria de manter meu nome no anonimato. Eu tenho acompanhado seus vídeos no YouTube e descobri que podemos compartilhar nossas experiências pessoais por esse meio. Isso me encorajou a contar uma história, mas deixe-me esclarecer que essa história não aconteceu comigo, mas sim com meu pai, e já faz muitos anos. Ele é um homem robusto e forte que cresceu em uma pequena cidade. Ele costumava passar longas tardes com seus amigos, na maioria das vezes se reunindo no antigo bar da cidade, onde as garrafas de cerveja eram baratas e as histórias eram abundantes. Uma noite, depois de algumas cervejas e risadas, meu pai percebeu que estava muito tarde. Não havia transporte público disponível e seus amigos moravam na direção oposta à da sua casa. Ele sabia que teria de voltar para casa a pé. Apesar de ter bebido, ele conservava suas habilidades para caminhar e perceber o que acontecia ao seu redor. A lua cheia iluminava as ruas de paralelepípedos da cidade, facilitando o caminho de volta para casa. Ao longe, ele conseguia ver o contorno escuro do cemitério da cidade. Naquela época, o cemitério não era cercado por um muro de concreto como é hoje. Em vez disso, ele estava cercado por uma simples cerca de arame que permitia ver as tumbas e as lápides, criando um ambiente um tanto assustador. Para chegar em casa, meu pai precisava passar por uma rua ao lado desse cemitério. De um lado estavam as casas de seus vizinhos e do outro, a cerca que protegia o cemitério. Ele avançou com passos firmes pelo caminho quando de repente ele sentiu uma presença atrás dele. Ao se virar, ele viu um cachorro muito grande que estava a uma curta distância, o suficiente para ele perceber que aquele cachorro não era um animal comum. Esse cachorro tinha uma aparência intimidante, com uma protuberância incomum e um olhar fixo em meu pai. Sem pensar duas vezes, ele pegou uma pedra que encontrou em seu caminho e atirou próximo ao lugar onde o animal estava, apenas para assustá-lo. O cachorro recuou, mas não fugiu completamente. Após esse incidente, meu pai continuou seu caminho para casa. No entanto, ao virar a próxima esquina, ele sentiu novamente a presença, o seguindo. Dessa vez, ele enfrentou o animal, gritou com todas as suas forças e lançou outra pedra, fazendo com que o cachorro corresse para longe. Determinado, meu pai decidiu seguir o cachorro para se certificar de que ele não o incomodaria novamente. Mas ao virar a esquina, ele viu que o cachorro havia desaparecido. Apenas o eco dos seus passos permanecia e meu pai estava arrepiado da cabeça aos pés. Luciano, o que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. Meu pai ouviu um barulho de folhas ao seu lado e, ao se virar, ele viu os galhos de uma árvore antiga se balançando, sugerindo que algo havia subido em sua copa. Essa árvore ficava ao lado do cemitério e seus galhos se estendiam sobre as tumbas, como se tentassem tocar aqueles que ali descansavam. Confuso e um pouco assustado, meu pai continuou seu caminho, deixando para trás o estranho cachorro e o antigo cemitério. No entanto, o que ele experimentou naquela noite ficou gravado em sua mente para sempre, e até hoje ele se lembra de todos os detalhes desse evento. Meu pai ainda nos conta essa história com uma notável clareza. Ele confessa que, apesar de tudo, ainda acha difícil acreditar que aquele ser era realmente um cachorro. Em primeiro lugar, ele não conhecia nenhum cachorro capaz de escalar uma árvore, muito menos em um piscar de olhos.
Além disso, o animal era grande e pesado demais para realizar tal proeza. O seu comportamento, o seu tamanho e a maneira como ele desapareceu na noite o fazem pensar que ele encontrou algo mais do que um simples animal. Luciano, embora possa parecer um tanto fantasioso, meu pai acredita que aquele ser não era nada mais, nada menos do que um lobisomem. Uma criatura das lendas que, de acordo com os relatos, aparece nas noites de lua cheia. Se isso foi verdade, eu não sei. No entanto, a convicção na voz do meu pai, cada vez que ele conta essa história, me faz acreditar que ele esteja dizendo a verdade. Eu espero que essa história agrade aos seus inscritos. Eu sei que pode parecer pouco assustadora, mas faz parte da história da minha família e sempre nos fascinou. Não é a única experiência estranha que temos. Minha família parece ter uma série de encontros com o inexplicável. Talvez algum dia eu volte a escrever para compartilhar mais de nossas histórias. Por enquanto, eu me despeço esperando que essa narrativa tenha sido intrigante o suficiente para permanecer na memória de todos. Até breve. Vovô, estamos bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Isabela. Embora eu tenha acabado de completar 15 anos, eu vivi uma série de experiências que provavelmente seriam inimagináveis para muitos. Eu decidi compartilhar uma dessas histórias com vocês. Para começar, eu acho importante que conheçam um pouco do meu histórico. Acontece que minha família, especificamente o lado paterno, sempre teve uma conexão peculiar com o paranormal. Eu não quero dizer que somos médiums ou algo do tipo, mas parece que as experiências estranhas nos encontram e não o contrário. De alguma forma, eu herdei essa peculiaridade. Luciano, nos últimos tempos, eventos estranhos se tornaram uma ocorrência comum na minha vida. Começou com desaparecimentos menores, objetos que eu usava no meu dia a dia, mas que não eram vitais para minha rotina, começaram a desaparecer sem explicação. Um dia, era uma das minhas fitas de cabelo favoritas. No dia seguinte, um par de brincos que eu tinha certeza de ter deixado na minha mesinha de cabeceira. E a lista só aumentava. No começo, eu atribuí isso à minha distração adolescente, mas logo as coisas começaram a ficar mais estranhas. Um dia, ao voltar para casa, nos deparamos com um galo morto bem na entrada. Eu sei que parece grotesco, mas o motivo de não ficarmos surpresos foi o fato de morarmos em uma área onde brigas de galos aconteciam com certa frequência. Então, não era totalmente estranho encontrar um desses animais mortos. No entanto, algo na forma como o galo estava disposto nos causou um certo desconforto, um sentimento indefinido de mal-estar. Naquela mesma noite, minha mãe convidou um amigo que costumava ler cartas de tarô. Aproveitamos a oportunidade para que ele lesse as cartas para nós. As minhas cartas previram algo perturbador. Parecia haver uma ameaça latente à minha família. Normalmente, eu não sou muito supersticiosa, mas depois dos acontecimentos dos últimos dias, essa previsão conseguiu me perturbar. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Encontramos uma pomba morta exatamente no mesmo local onde havíamos encontrado o galo. A isso se somou a aparição de um visitante inesperado, um pato preto vagando sem rumo perto da nossa porta. Minha mãe, tentando manter a calma, decidiu ignorar esses eventos e seguir com sua vida normal. Nesse mesmo dia, ela precisou sair e me deixou responsável pela minha irmã mais nova. Estávamos sozinhas em casa quando algo começou a acontecer. Minha irmã ouviu um barulho na porta como se alguém estivesse tentando entrar. Por precaução,
Eu pedi a ela que não abrisse, já que não estávamos esperando ninguém, e, com todos os eventos estranhos, parecia mais prudente manter a porta fechada. Embora estivéssemos com medo, decidimos não dar muita importância ao assunto. Depois de um tempo, eu notei que os meus fones de ouvido haviam desaparecido. Eu lembrei que a minha irmã tinha o costume de esconder as minhas coisas, então fui direto ao quarto dela para reclamar. No entanto, dessa vez, a minha irmã insistiu que não havia tocado neles. Algo em sua voz me fez acreditar nela. Foi então que um calafrio percorreu meu corpo e eu senti uma energia estranha, como se algo ou alguém mais estivesse conosco na casa. O mais curioso é que naquele momento ouvimos um barulho vindo do quarto dos meus pais. Isso não fazia sentido, já que o quarto deles estava sempre trancado e ninguém estava autorizado a entrar lá. Eu reuni toda a minha coragem e decidi investigar. Ao entrar, eu percebi que a gaveta da cama do meu pai estava aberta, algo que raramente acontecia. E adivinhe o que eu encontrei lá dentro. Os meus fones de ouvido bem ali, no último lugar onde eu os procuraria. Eu estava tentando processar o que estava acontecendo, quando de repente eu ouvi um barulho vindo do quarto onde eu havia deixado a minha irmã. Eu corri de volta para lá e, ao entrar, eu a encontrei petrificada. Ela disse que havia visto um homem magro, de certa idade, parado na porta. Ela descreveu um homem que eu nunca tinha visto, mas que de alguma forma me parecia familiar. No quarto, havia 2 retratos antigos dos meus bisavós. Eram as únicas imagens que tínhamos deles. Meu bisavô morreu alguns meses antes do meu nascimento, então eu nunca o conheci. Minha irmã também nunca ouviu falar muito sobre ele, pois ela era mais nova e não estava interessada nessas histórias do passado. No entanto, o curioso é que, dos 2 quadros, o do meu bisavô estava no chão como se tivesse caído ou se alguém o tivesse derrubado. Sentindo de alguma forma que ele estava presente, eu tentei acalmar o ambiente e, apesar de estar com a voz trêmula, porém firme, eu disse: "Vovô, estamos bem." E algo incrível aconteceu. A tensão no ar, a sensação pesada que havíamos sentido, tudo começou a se dissipar. Eu não sei se era realmente o meu bisavô ou algo mais. Eu não posso ter certeza, mas algo aconteceu naquele dia. Eu não sei se tudo isso tem a ver com os animais mortos que encontramos do lado de fora de casa. Tudo isso ainda é um mistério para mim, e realmente eu não sei se há alguma conexão. Enfim, eu sei que a minha história parece um pouco louca, mas é assim que aconteceu, exatamente como eu relatei. E se eu dissesse que não senti medo, eu estaria mentindo. É claro que eu estava com medo. Como não ficaria? Um grande abraço a todos.